Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Chegamos então, finalmente, ao final dessa carta, final dos estudos, são 13 estudos, esse é o 13º sermão nessa carta de Paulo aos Gálatas, caberia mais 13 aí tranquilamente, né, mas a gente faz um resumo para que não seja muito longo, mas hoje é o 13º sermão e hoje, o título de hoje é Gloriem-se na cruz de Cristo. Então, como eu já mencionei antes, a carta aos Gálatas é chamada de a carta magna da liberdade cristã, porque ela nos chama atenção para os perigos que nos cercam. A pecaminosidade do pensamento humano, ao longo dos tempos, tem tentado adicionar ou tirar coisas do Evangelho, principalmente quando se diz respeito à nossa salvação. Nós aprendemos nesses estudos juntos que não há absolutamente nada que possamos fazer para que sermos merecedores de alguma coisa que venha de Deus. Aprendemos que a obra de Cristo foi última e suficiente para que pudéssemos ser salvos. Aprendemos também que por causa do pecado, o homem deseja ser igual a Deus, ser independente, viver de acordo com a sua própria vontade e às vezes até ser adorado. Esse é o tamanho do nosso pecado. Aprendemos claramente também que não devemos ser insensatos. Paulo disse isso lá em Gálatas 1. Gálatas 1 não, desculpe. 2. O Gálatas 1, Paulo diz que nós não devemos pregar um outro evangelho. Que se até um anjo do céu viesse aqui na terra e pregasse um outro evangelho que não fosse o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam anátema, amaldiçoados. Aprendemos também que em Cristo nós somos libertos das amarras da lei e do pecado, porque é impossível para o homem viver sem pecar. Portanto, é impossível para o homem natural cumprir toda a lei. Mas Cristo viveu perfeitamente, cumpriu toda a lei e se fez sacrifício em nosso lugar para aplacar a ira do Pai. É por esse motivo, nós somos adotados. Irmãos, nós somos adotados pela fé em Cristo Jesus. E por isso nós fazemos parte do povo de Deus. Por esse simples fato, eu já poderia parar aqui. Que na verdade não é tão simples assim, não é verdade? Mas a verdade é que um evangelho que não passa pela cruz de Cristo, não é evangelho. Se você ouvir o evangelho que não passa pela cruz de Cristo, ele não é o evangelho. Rituais legalistas, atitudes legalistas, não levam, nunca levaram e nunca vão levar ninguém para o céu. Essa é a verdade. Amém? Vamos então agora ler juntos Gálatas capítulo 6, nós vamos ler dos versos 11 a 18. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no contrário, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre vocês, os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo
as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. 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 Assim como já havia feito antes, Paulo então faz algumas comparações, alguns contrastes aqui de acordo com a nossa vida. Ele fala agora sobre a verdadeira e a falsa religião. Antes ele já havia feito com o que deveríamos escolher viver em liberdade em Cristo Jesus, ao invés de vivermos na escravidão do pecado ou na escravidão da lei. Ele também disse que nós deveríamos olhar para as obras da carne e as obras do Espírito, pois quem semeia na carne, da carne colherá e, portanto, colherá morte. Mas quem semeia do Espírito, esse sim colherá vida, e vida no Espírito. Agora, Paulo faz o contraste entre religião falsa e religião verdadeira. Nós vivemos num mundo onde desde sempre, na verdade, religião tem sido motivo de discussão, inclusive de guerras. E apesar de termos muitas delas, existem basicamente duas maneiras de pensar. Apesar de existirem, centenas de religiões, existem apenas duas maneiras de pensar. Uma delas, a primeira, é que o homem é capaz de salvar a si mesmo. Que não importa o que eu faço, desde que eu esteja fazendo o bem, desde que eu esteja obedecendo a rituais, desde que eu esteja fazendo rituais, eu de certa forma agrado a Deus e portanto eu mereço salvação. Isso é o que dizem as religiões, todas elas. Vejam que todas elas partem desse princípio. Eu preciso agradar a Deus para ser salvo. Eu preciso fazer algo de bom para merecer ser salvo. Todas elas. Quanto mais eu me esforçar, quanto mais os meus méritos forem melhores, mais eu vou merecer de Deus. Afinal de contas, eu sou merecedor, não é verdade? É o que eles dizem. Nós, cristãos, em contrapartida, pensamos e entendemos diferente. Claro que eu estou falando aqui do cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico pensa diferente. Nós cremos que a salvação é obra exclusiva de Deus, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus e por sua obra na cruz do Calvário. Amém? É isso que nós cremos. Mas por quê? Porque como diz a Bíblia, sem Cristo, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: sem Cristo estamos mortos em nossas transgressões e pecados. E daí sim, porque eu sou um salvo em Cristo, porque antes eu estava morto. O que o morto faz? Absolutamente nada. Então como que, se viver sem Cristo é estar morto, como é que eu posso fazer algo de bom para merecer algo de Deus? Entendem? Então se sem Cristo eu estou morto, eu não tenho vida. Então eu não posso fazer nada que seja bom para merecer algo de Deus. A Bíblia é clara a respeito disso, irmãos. Sem Cristo eu estou morto em minhas transgressões e pecados. Portanto, absolutamente nada pode ser feito. Nada. Mas porque somos salvos em Cristo Jesus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, aí sim, porque eu sou um salvo, porque eu sou um crente no Senhor Jesus, então eu tenho que praticar boas obras. Eu preciso praticar boas obras. Mas não em forma de merecimento, mas em amor e em obediência. Por quê, pastor? Porque eu quero ser a cada dia mais parecido com o meu mestre. Nós precisamos a cada dia sermos mais parecidos com o nosso mestre. Como é que eu faço isso? Boas obras. Para ser salvo? Não, porque eu sou salvo. Diferente. E dessa forma, o homem não tem condições nenhuma de se voltar para Deus e se arrepender, a não ser pela obra do Espírito Santo em nós. A palavra de Deus diz acerca dela mesma que a salvação vem do ouvir a palavra. A salvação vem do ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo então nos impele ao arrependimento. É Ele quem nos convence do arrependimento. E então pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso.
Segundo o pastor Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, desses dois tipos de crença. Essa que, se eu fizer o bem eu vou para Deus, e a crença do cristianismo. Ele diz o seguinte: essas duas religiões existem desde Caim e Abel. Penso que Caim representa a primeira grande religião. Por quê? Porque ele inventou uma maneira de adorar a Deus. Por sua vez, Abel representa a religião da graça, porque servia a Deus de maneira que lhe fora revelada. E até hoje, essas duas religiões estão em conflito. Até hoje. Então, Paulo entende isso, e quer que os Gálatas, e quer que eu e você também entendamos isso de uma vez por todas. Tanto que ele escreve no verso 11, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo, de próprio punho. Aqui não se sabe bem se Paulo está fazendo uma alusão a um provável problema de vista que ele tinha, ou se Paulo estava pegando a pena das mãos do seu secretário, de alguém que estava escrevendo para ele, ele ditando o que ele queria que fosse escrito para o povo. O fato é que Paulo diz agora que está escrevendo de próprias mãos e com letras grandes, ou seja, eu quero enfatizar agora. Eu quero dar uma ênfase de uma vez por todas nesse assunto. E os versos 12 e 13, ele diz o seguinte: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Aqui Paulo chama atenção para as reais motivações desses judaizantes que estavam adentrando a igreja. Lembra-se, lá no começo, qual era o problema da igreja dos Gálatas? O problema é que os judeus estavam se convertendo, eles não estavam sendo convertidos, eles vinham para a igreja e chegavam aqui por causa da perseguição que estava havendo com os crentes, lembram disso? Quem que era que perseguia os crentes? Os próprios judeus, e os romanos também, mas mais os judeus. Por quê? Porque eles não criam em Cristo, eles achavam que Cristo era um blasfemo. Quase foi um blasfemo aqui, mas foi um blasfemo, né? Então, eles queriam introduzir essas leis dentro da igreja para dizer, olha, nós concordamos com você, não precisa me perseguir não, está tudo bem. E Paulo está dizendo, não. Vemos aqui que a intenção era totalmente obscura. Primeiro, eles queriam manchar o evangelho, tentando adicionar coisas que não devem ser adicionadas. E depois, eles estavam pensando apenas nos seus próprios interesses. Eles estavam olhando apenas para o umbigo, eles não queriam crescimento espiritual, eles não queriam crescimento da igreja, eles não queriam expansão da igreja, eles não queriam que o nome de Cristo fosse glorificado. Eles só estavam pensando nos seus próprios interesses. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O que nós vemos hoje? O que nós vemos hoje nessa igreja? As pessoas querendo apenas seus próprios interesses. Infelizmente. Enquanto esses tentavam escapar das perseguições, escondendo a cruz, Paulo e outros muitos eram perseguidos justamente porque pregavam a cruz de Cristo. Amém? Pessoal, Jean, vai lá na porta para mim, por favor, Jean. Então, enquanto essas pessoas estavam sendo perseguidos, outros estavam então tentando esconder a cruz de Cristo. Então é isso que nós precisamos prestar atenção, irmãos. Nós vemos que Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18, Paulo diz a eles, pois a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o quê? Poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para uns, mas para nós é poder. Para nós é poder de Deus. Por que o mundo odeia tanto a mensagem da cruz? Por que as pessoas que estão lá fora odeiam tanto a mensagem da cruz? Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz confronta. A mensagem da cruz nos tira da zona de conforto. E a verdade que ninguém gosta de ouvir, a cruz nos diz, nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Essa é a mensagem da cruz.
Foi preciso um homem inocente que não tinha culpa, o próprio Deus encarnar entre nós, viver entre nós, morrer, padecer, morrer. Mas a boa notícia é que Ele ressuscitou. E por isso que nós estamos aqui. Porque nenhum de nós teria condições disso. Na verdade, a cruz era para nós. Por isso que nós temos que gloriarmos nela. Se existe alguma coisa que nós podemos gloriar nessa vida, não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o que eu faço. Se existe alguma coisa que eu posso me vangloriar nesse sentido, aliás, vanglória não, porque vanglória é glória em vão, né? Mas o que eu posso me gloriar é na cruz do Senhor Jesus. Nisso eu posso gloriar. E Paulo diz, se gloriarem no corpo de vocês, é isso que eles estão querendo. Eles querem glória para eles, usando vocês como estepe. É isso que Paulo está dizendo aos judaizantes. Assim, como existe em muitos lugares hoje, as pessoas são apaixonadas por número, né? Mas veja, existem dois perigos aqui. Existe a numerolatria e a numerofobia, né? Tem gente que ama número, que quer que cresce, quer que não sei o que. Tem 2, agora tem que ter 4. Tem 11, agora tem que ter 22. Agora 22, separa, vai 11 para cá. Tem esses esquemas aí, não tem? Pois é. Por quê? Porque o negócio é número, crescimento. De outro lado, tem gente que não, vamos ficar aqui pequenininho mesmo. Olha que bom, olha que gostoso aqui, vamos só 10, está ótimo. Jesus tinha 12, deu problema demais, vamos só 10. Né? É isso, tem a numerolatria e tem a numerofobia. Não, nós temos que ter um meio termo aqui. Mas existem muitos lugares hoje que as pessoas são apaixonadas por número. O importante é o número de salvos. Quer dizer, de salvos. Né? Porque dentre os salvos, existem os salvos. Existem os simpatizantes do Evangelho. Como a própria palavra do Senhor diz que o joio, ele nasce, ele cresce no meio do trigo. Existem esses. E quando eu digo simpatizante do Evangelho, esse, infelizmente, nada se difere do fariseu. Ele usa a hipocrisia dizendo adorar um Deus que ele não crê de verdade. Ele é hipócrita ao dizer que adora um Deus que ele na verdade não crê, que Ele é Deus. Um dos benefícios de ser chamado cristão é que nós somos salvos em Cristo Jesus, por isso nós somos chamados cristãos. Só que tem gente que quer ser um cristão nominal, ele quer ser chamado de cristão, mas não quer viver uma vida de crente. Ele quer ser chamado de cristão, mas não quer pagar o preço de ser crente. Ele quer ser chamado de crente porque ele ora, porque ele acorda de madrugada, porque ele vai nas montanhas, vai nos montes orar, faz não sei o quê, sacrifícios. E o que nós estamos acabando de dizer aqui na carta de Paulo aos Gálatas? Que essas coisas de nada adiantam, porque a transformação não vem daqui, vem daqui, é de dentro. Então, esse simpatizante, ele exige das pessoas uma santidade que eles nem mesmo eles conseguem ter. Assim como os judaizantes. E não é exatamente isso que Paulo está lutando na igreja? Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo escreveu aos Efésios, Paulo escreveu aos Gálatas, Pedro escreveu também a sua carta, falando exatamente, João também escreveu, falando, Tiago também escreveu, sobre hipocrisia, sobre língua solta, sobre perseverar na fé, exatamente sobre essas coisas. Então, irmãos, nós não podemos achar que as cartas, as epístolas do Novo Testamento, tirando os evangelhos, são só para os outros. Não, essa carta foi para os Gálatas, pastor Kleber. Essa carta foi só para os Efésios, essa carta não serve para mim. Se nós acharmos assim, então não temos nada que fazer aqui, concorda comigo? Porque aí nós estamos tirando metade da Bíblia. E se eu estou tirando metade da Bíblia? Eu estou tirando o que não é para tirar. Eu não estou adicionando o que é para adicionar, mas estou tirando o que é para... Se eu quero tirar metade da Bíblia, eu estou sendo o quê? Eu tenho que ser o quê, segundo Paulo disse? Anátema. Amaldiçoado. Então não tem como tirar. Não dá para pensar que essas cartas foram só para os outros. Agora, se nós olharmos os capítulos dos versos 14 a 18 que nós lemos, vamos ver o seguinte, olha aqui o contraste que Paulo faz. Quanto a mim,
que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então não esqueçamos, irmãos, que a pessoa que escreve essas palavras agora é a mesma que um dia foi perseguidor da igreja. É a mesma pessoa que um dia respirava morte. Hoje é a mesma pessoa que escreve essas palavras. Aquele que via a cruz de Cristo como uma afronta à sua religião, agora diz que se tem uma coisa que ele pode gloriar-se, é somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que na cruz? Por que na cruz? Exatamente para combater os falsos mestres. Irmãos, olhem ao nosso redor. Não aqui não, pelo amor de Deus. Não olhe aqui não. Mas olhem ao seu redor. Enquanto os falsos mestres se gloriam em si mesmos, nas coisas que conquistaram, nas suas posses, no tamanho do templo da sua igreja, no número de pessoas que frequentam, no número de conferências que pregou, em seu conhecimento, os verdadeiros crentes se gloriam na cruz do seu Senhor. Não existiu no Novo Testamento, depois de Jesus, um homem tão eloquente quanto Paulo para pregar a palavra de Deus. Não existiu, depois do Senhor Jesus, um homem que sabia do que estava falando quanto Paulo. Mesmo assim, ele diz que tudo isso para ele era o quê? Como se fosse esterco. Ele diz que todo esse conhecimento, tudo isso que ele conquistou, todos os seus títulos, todas as suas posses, tudo era considerado como esterco, se comparado à glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que isso quer dizer? Eu quero dizer que, quando nós falamos em gloriar-nos na cruz de Cristo, nós estamos dizendo que nós entendemos que nós devemos nos humilhar diante do poder do nosso Senhor Jesus e reconhecer os nossos pecados. Precisamos entender que os nossos pecados foram pregados na cruz do Calvário, na pessoa do nosso Salvador. Aquela cruz era para ser nossa. Aquela cruz era para ser nossa. Mas Ele tomou o nosso lugar. Por isso, nós precisamos nos gloriarmos na cruz de Cristo. Quando olho para a cruz, sou lembrado do sacrifício salvífico e derradeiro do nosso Senhor. E eu louvo a Deus por não ter sido eu o condenado. Nós precisamos louvar a Deus por isso. Precisamos louvar a Deus porque aquela cruz era para nós, mas por sua graça Ele tirou de nós a cruz. Ele tirou de nós a imputação do pecado e colocou no seu Filho unigênito, que morreu em nosso lugar. Por isso nós devemos olhar para a cruz. John Owen, escrevendo a respeito, ele disse: na cruz, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, vergonha e condenação, para que pudéssemos ser justificados e reconciliados com Deus. Essa é a maravilha da cruz. Essa é a maravilha da cruz. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 24, diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Ele mesmo levou. E ainda mais, quando nos gloriamos na cruz, estamos declarando que entendemos também que fui crucificado para o mundo e o mundo para mim.
Como Paulo mesmo afirmou em Gálatas, nós já estudamos juntos, Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com quem? Com Paulo, com Pedro, com João, com Alfredo? Não, foi com Cristo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem me amou? Cristo me amou. Quem se entregou? Cristo se entregou. Por quem? Por mim, por você. E mais ainda, quando nos gloriamos na cruz de Cristo, estamos declarando que a transformação que recebemos não é algo externo feito por mãos humanas, mas sim interno, de dentro, operado pelo próprio Senhor. Vemos aqui isso no verso 15, Paulo declarou isso: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Stott também, falando a respeito, escreveu o seguinte: o que realmente importa não é se uma pessoa foi circuncidada ou batizada, mas se ela nasceu de novo e se é agora uma nova criatura. A circuncisão e o batismo são coisas da carne, cerimônias externas e visíveis realizadas pelo homem. Porém, novo nascimento é o nascimento que vem do Espírito e é um milagre interior e invisível aos nossos olhos. É operado pelo próprio Deus. Então não são as coisas externas, mas sim a transformação. Irmãos, não importa qual é a promessa, não importa qual é o propósito que você fez. Você vai orar mais, se você vai ler mais a Bíblia, se você vai parar de pecar, coitado de você. Eu vou contribuir melhor, eu vou contribuir mais com a igreja, eu vou contribuir mais com missões, eu não vou mais falar mal dos outros. Não importa qual foi o propósito ou a promessa que você fez. Essas coisas não transformam o nosso coração. Não podem. Cristo é quem tem esse poder. Ele demonstrou isso na cruz, mas não foi descendo dela, mas sim ressuscitando dentre os mortos. O próprio ladrão disse isso. Você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas não, Ele escolheu ficar e ser crucificado em nosso favor. Então não tem como eu escolher Ele, é Ele quem me escolhe. Ao morrer na cruz, Ele me escolheu. Não tem como eu encontrar Jesus, já disse para vocês antes, para com esse crentez. Não tem como eu encontrar Jesus, quem estava perdido era eu, foi Ele quem me encontrou. Eu não encontro Ele, Ele é quem me encontra. Ele é quem vem ao meu encontro pela sua graça. Vamos parar de falar esse crentez que se fala por aí. Vamos corrigir a nossa teologia em nome de Jesus. Não há nada que eu possa fazer. Não há absolutamente nada que eu possa fazer. É somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E Paulo ainda vai mais longe. Desmascara o senso de que nós é que somos importantes dos judeus, dos judaizantes que estavam dentro da igreja. O verso 16, ele diz: paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Os judeus achavam que o Israel de Deus é quem? É eles. Só eles. Eles são o povo escolhido e ponto final. Acabou aqui o assunto. Acabou o assunto aqui. Mas Paulo nos chama atenção para que o Israel de Deus são aqueles que andam em conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus. Esses são os que se glorificam na cruz. Sabe quem são esses? A igreja. A igreja de Cristo é o Israel de Deus. Já vimos isso em Gálatas capítulo 3, verso 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós, em Cristo, nos tornamos descendentes de Abraão. Abraão foi o pai de quê? O Abraão foi o pai de quê? O Abraão foi considerado o pai da fé.
E pela fé, nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão e herdeiros da promessa feita a Abraão. Portanto, somos incluídos, enxertados no Israel de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão aí falando que só vocês são os bons. Não, 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 não. Em Cristo, somos também enxertados nessa promessa. Essa promessa é também para nós. De novo, Gálatas capítulo 3, 29. E vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E para terminar, o verso 17 nos lembra do porquê das nossas cicatrizes. Paulo diz, sem mais, que ninguém me perturbe, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo tinha razões e argumentos, irmãos. Paulo tinha razões e argumentos suficientes para contestar esses judaizantes em seus argumentos. Vejamos o que ele escreveu em sua defesa, em 2 Coríntios capítulo 11. Abra aí comigo, 2 Coríntios capítulo 11, dos versos 21 a 25. 2 Coríntios 11, de 21 a 25. Achou? 2 Coríntios 11, de 21 a 25, diz: naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Quer gloriar? Quer gloriar em alguma coisa que você fez? Então vamos falar sobre glória do que você fez. É isso que Paulo está dizendo. Você acha que você é bom? Então tá bom, então vamos fazer aqui umas comparações. Vamos ver quem é que pode se gloriar em alguma coisa. É isso que Paulo está dizendo. Porém, nada disso me importa, senão Cristo e esse crucificado, Paulo diz. Irmãos, na tradução do grego, essa palavra marcas significa estigmata. Estigmata é também usada, exatamente a mesma palavra usada para a marcação de escravos com ferro quente. Sabe, já foi no sítio no Brasil, já frequentou as fazendas, já viu uns vídeos lá, quando os donos do gado vêm, tira aquele ferro da brasa ardente, vai lá e encosta no lombo do animal para marcar, para colocar lá as suas iniciais? É disso aqui que Paulo está falando. É desse tipo de dor. É uma dor de tortura, é a dor de ferro quente. Já experimentou queimar a ponta do seu dedo? Já experimentou queimar a ponta do seu dedo? Pois é. Dói, não dói? Agora você imagina você ser marcado a ferro. É disso que Paulo está falando, é dessas marcas que Paulo está falando. Os senhores marcavam seus escravos, assim como marcamos os animais hoje. E Paulo está falando que, vocês estão vendo essas cicatrizes? Não foi ninguém que fez. Paulo está dizendo o seguinte: tudo que eu sofri, tudo que eu passei, todos os açoites, os naufrágios, tudo que eu passei, essas cicatrizes pertencem ao meu Senhor, porque foi Ele mesmo quem colocou em mim. O Senhor Jesus. Não foi ninguém que me fez essas cicatrizes. Quem fez foi o meu Senhor. É isso que Paulo está dizendo, porque eles entendiam bem essa linguagem. Essa linguagem de cicatriz, de estigmata, eles sabiam bem o que significava. E Paulo está dizendo para eles: se vocês se gloriam nessas coisas, eu me glorio na cruz de Cristo, nas cicatrizes que Ele mesmo colocou em mim. É isso que Paulo está dizendo. Calvino também disse a esse respeito, dizendo assim: aos olhos do mundo, essas marcas eram vergonhosas e infames, mas diante de Deus e dos anjos, elas excedem todas as honras do mundo. Todas as honras do mundo. Então você está reclamando do quê? Eu estou reclamando do quê? Você já foi marcado por Cristo? Você já recebeu uma ferradurazinha? Já recebeu um açoite? Já sofreu um naufrágio pela causa de Cristo?
Já saiu sangue? Já demos o sangue? Do que nós estamos reclamando? Se existe algo que possamos nos gloriar, que seja na cruz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, para terminar, quero fazer agora um apanhado geral, para que nós possamos realmente encerrar o assunto por hoje, que domingo que vem tem mais. O Evangelho do Senhor Jesus nos foi entregue de forma definitiva. Não existe uma nova revelação. Tudo que era para nos ser revelado está na palavra do Senhor. Qualquer diminuição, qualquer acréscimo, Paulo diz que seja anátema, seja amaldiçoado qualquer um que quiser acrescentar algo ao Evangelho. Paulo também diz que ele mesmo era a pessoa ideal para falar a respeito de justificação pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, ele havia sido um grande perseguidor da fé. Como fariseu, ele acreditava na justificação pelas obras. Até o dia em que Jesus se revelou a ele. Paulo não estava indo para encontrar Jesus, Paulo estava indo para matar crente. E Jesus o encontrou no caminho. Quem era perdido era Paulo, não era Jesus. Jesus se revela a ele na estrada de Damasco. Tendo sido então um legalista, a maior parte da sua vida, Paulo então tem autoridade para falar com esses legalistas. Olha, eu era igual a vocês, mas Cristo me salvou. Cristo operou uma transformação aqui, não foi na circuncisão, não foi no batismo, nada disso. Cristo operou uma transformação aqui. Por isso, a vida que vivo hoje, vivo para Cristo. Por quê? Porque eu fui crucificado com Ele, ou seja, aquele Saulo, aquele perseguidor, aquele que amava as coisas do mundo, aquele que odiava Cristo, foi crucificado. Mas eu fui crucificado com Cristo, mas eu também fui ressurreto com Ele. E hoje eu vivo para esse Cristo. Esse é o recado para nós, irmãos. A doutrina da justificação pela fé não foi uma invenção de Paulo. Nessa carta ele demonstra como Abraão, pai dos judeus, Abraão, o pai da fé, ele foi justificado pela fé muito antes da lei. Concordam? Se não concordam, vai ler a Bíblia. Vocês concordam? Amém, que bom, vocês leem a Bíblia. Abraão veio antes de Moisés, lembra? Abraão primeiro, tanto que Moisés fala dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, lembra? Será que vou ter que estudar o panorama do Antigo Testamento de novo, pastor Kleber? Abraão foi justificado pela fé, muito antes da lei. Então Abraão não foi justificado pela lei, porque ele seguiu a lei, mas pela fé. E é disso que Paulo está falando. Nós então somos filhos de Abraão por causa disso. Irmãos, é impressionante a inconstância dos crentes da Galácia, para não falar de Londres. É uma inconstância. Veja, primeiro eles receberam Paulo como se fosse um anjo. Vai lá em Gálatas 1. Eles recebem Paulo como se fosse um anjo. É um anjo enviado do Senhor. Fala a palavra de Deus, olha, é uma bênção. É uma bênção. Mas como ele começa a pregar a mensagem do Evangelho, dizendo, olha, justificação vocês vão encontrar somente na pessoa de Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como seguir lei, não tem como fazer essas coisas e encontrar o favor de Deus. Não, é só em Cristo. Não muito tempo depois, os galos já estavam seguindo os pregadores legalistas. Então aquele que era anjo agora virou doido. Por quê? Porque ele está falando da cruz. Que negócio de cruz que é esse, gente? Nós somos perseguidos por causa da cruz. E Paulo fica aqui falando de cruz. Não, vamos falar de circuncisão, porque aí a gente tem o favor da galera lá fora. É isso aí que está adentrando as igrejas hoje. Vamos falar que Deus ama todo mundo. Vamos falar que está tudo legal. Pode viver assim mesmo, viu? Fica aí com outro homem, você fica aí com outra mulher, está tudo beleza, porque Deus é amor. Está errado. Pode abortar, viu? Pode matar, porque o corpo é seu, você faz o que você quiser. Está errado. E se você concorda com isso, você está discordando da Bíblia. Sinto dizer-te, aliás, não sinto nada. Essas coisas são contra a palavra do Senhor, irmãos. Contra.
contra os princípios de Deus. E se eu digo que eu fui crucificado para o mundo, eu tenho que deixar essas coisas. Isso é conversão. Como é que eu posso dizer que eu sou um convertido e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes? Como é que eu posso dizer que sou um convertido e o que me atrai, as coisas do mundo me atraem mais do que as coisas de Deus? Eu vou para a igreja, eu vou para a festa, eu vou para a igreja, eu vou para o churrasco, eu vou para a igreja, não, eu vou para a festa. Ai, pastor, não deu tempo ontem. Chega na segunda-feira, todo mundo é crente. Mas chega domingo, 5h30, não vai dar. É disso que eu estou falando, de ser crente nominal. Ser crente nominal é usar a plaquinha de crente. Sabe a plaquinha que você põe no carro? Jesus te ama? Pois é, você usa essa plaquinha no peito. Jesus te ama, mas eu não. Como diz o Derek falou isso uma vez, né, Derek? A gente brincando, o Derek virou para mim e falou assim, quem perdoa é Cristo, pastor, eu sou brabo, eu bato mesmo. Foi? Você falou para mim? Falou sim, cachorro. Falou para mim, mas era numa brincadeira que a gente estava fazendo do jiu-jitsu. A gente estava fazendo, ô Derek, tem que pegar leve. Não, quem perdoa é Deus, eu sou brabo, eu vou lá e enforco. Mas era uma brincadeira. Mas é verdade, é assim que nós pensamos muitas vezes. Né? Por quê? Porque nós vivemos assim, dessa maneira. Então o que estava em jogo aqui era a natureza da salvação. Era a natureza do perdão de pecados. Paulo havia ensinado que a salvação se dava mediante a fé em Jesus Cristo. E agora os falsos mestres ensinam que não, que a fé não é suficiente, que a obra de Cristo não é suficiente. Eu falei para a Adriana que agora, pela graça de Deus, dia 31 de outubro a gente vai estar indo para Israel. Pela graça de Deus. Era para ter ido em 2020. Mas por causa do Covid e tudo mais, mas a gente vai agora. E eu falei para ela, olha, nega, eu já estou até estudando. Estou estudando mesmo, estou separando o versículo e vou levar no bolso. Porque se tiver no grupo alguém que quiser se batizar de novo no Rio Jordão, se alguém que quiser comprar lama do Mar Morto para trazer para Londres... Irmãos, isso é acrescentar o Evangelho. Você é salvo em Cristo Jesus? Sou. Foi batizado? Fui. Não, mas você sabe, né? Jesus foi batizado aqui, eu tenho que batizar de novo. Por quê? Me mostra na Bíblia onde é que está escrito Paulo escreveu a carta de Paulo aos irmãos de Cliff Oak Church. Irmãos, o batismo no Senhor Jesus não foi suficiente. Se batize também no Jordão. Você ri? Você ri, mas eu tenho vontade de chorar. Você ri? Eu já avisei ela. Falou, amor, você não vai fazer? Eu falei, vou. Ah, mas eu vou. Irmãos, é exatamente sobre isso que nós estamos dizendo. Irmãos, eu já entrei em casa de crente que tem sal grosso no canto da sala. A maioria de vocês sabe para que serve o sal grosso no canto da sala, né? A maioria de vocês sabe. É para espantar uma olhada, irmão. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é exatamente o que Paulo está ensinando. Você morreu e foi crucificado para o mundo, para essas coisas, esse tipo de crença. Ficaram lá atrás. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos debaixo da graça. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Irmãos, isso é salvação. É crer. Somente crê e viva como aquele que crê, diz a palavra. Viva como aquele que crê. Por quê? Porque os que estão debaixo dessas coisas vivem segundo a carne. Vivem segundo a carne. E Paulo nos disse, quando estudamos Gálatas capítulo 5, que nós temos que dar fruto da onde? Fruto da onde? Do Espírito. Porque se dermos fruto do Espírito, vamos colher o quê? Vida. E se dermos fruto da carne, vamos colher o quê? Morte. Maldição. E essas pessoas estão dando frutos da carne e querendo ser vivo. E querendo ter vida. E se acham mais crente que os outros. Está errado. Está errado.
E outra coisa que Paulo chama atenção, os gálatas também deveriam cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Como? Chamando atenção quando necessário, exortando com amor na palavra quando necessário, dando a mão para o que está caído e cuide para que não caia também, Paulo diz. Se você está forte, cuidado, porque quando a gente pensa que está forte, aí é que é o perigo. Porque Paulo diz que o poder do Senhor é aperfeiçoado em sua fraqueza. Amém? E assim deve ser com a gente também. Nós devemos cuidar uns dos outros, permanecermos firmes na palavra e rejeitar. A palavra é rejeição. Rejeitar qualquer tipo de ensino que esteja fora da palavra do Senhor. Irmãos, se temos algo para nos gloriar, que seja na cruz do nosso Senhor Jesus. Esse é o ponto crucial de tudo que aprendemos com essa epístola. O evangelho que não passa ou não enaltece a cruz de Cristo não pode ser chamado de evangelho. Pode ser chamado de qualquer coisa que você quiser, de autoajuda, de coaching, do escambau, menos de evangelho. Se o evangelho não enaltece a cruz de Cristo, se o evangelho não enaltece a obra de Cristo por nós, se o evangelho que está sendo pregado é tudo acerca de você, é tudo acerca do que você pode fazer, é tudo acerca do que Deus fez por você, que pode fazer por você, e não passa pela cruz, não é evangelho. Não é evangelho. E é bem verdade que nós somos humanos e nós gostamos de um tapinha nas costas. Claro que gostamos, quem é que não gosta? A gente gosta de um tapinha nas costas, mas o evangelho não dá tapinha nas costas. Quem dá tapinha nas costas é homem, Deus não dá tapinha nas costas. Jesus não dá tapinha nas costas. O Espírito Santo não dá tapinha nas costas. A Bíblia não dá tapinha nas costas. Quem dá tapinha nas costas é homem. Nós é que damos tapinha nas costas. Então cuidado. Cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você prega. Que nós possamos pregar o Evangelho. O tema do ano é Romanos 1,16. Não me envergonho de ser coaching. Não me envergonho de pregar lorota, pastor Kleber. Não me envergonho do Evangelho. Do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê. Eu não tenho nada contra coach, hein? Desde que não seja coach gospel. Você quer ensinar como é que faz costurar, como é que faz maquiagem, você pode fazer o que você quiser, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de coaching gospel. Tá? É isso que eu estou falando. Eu não tenho nada contra o coaching em si. Até porque tem muita coisa boa aí fora. Gente ensinando coisa boa, gente ensinando coisa legal. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando são essas pessoas que deturpam a mensagem do Evangelho para querer ganhar seguidor. Deturpam a verdade do Evangelho para querer subir na vida. É disso que eu estou falando. Ok? Então, se nós temos algo para nos gloriar, que seja na cruz do nosso Senhor. Se as cicatrizes que nós temos no nosso corpo não apontam e não dão glórias para Cristo, então são somente marcas estéticas e de vaidade. Só isso. Só isso. E para terminar, eu quero deixar com vocês um dos versos, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, quando Paulo se refere ao Senhor Jesus. Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso maior encorajamento, que aquele que era Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se tornou servo. E esse mesmo servo que olha para mim e para você com olhos de misericórdia e diz, se você quer ser meu seguidor, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Amém?
Vamos orar, vamos ficar em pé? Pai Santo, que privilégio nós temos. Temos o privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui reunidos como Teu povo, como Teu corpo, como Tua igreja, e ouvirmos e aprendermos direto da Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, que não sejamos enganados, que não passemos despercebido por aqueles, ó Senhor, que querem ensinar um outro evangelho. Senhor, em nome de Jesus, mantenha o Teu povo firme na Tua palavra. Senhor Deus, cubra o teu povo com as Tuas bênçãos, cubra o Teu povo com a sabedoria que vem do Espírito, para que ele não seja enganado. Pai Santo, nós gloriamos ao Senhor, nós nos gloriamos na cruz de Cristo, que se fez pecado por nós, que tirou o pecado do mundo, no Cordeiro Imaculado do Senhor Deus, aquele que tomou sobre si toda a nossa culpa, aquele que se entregou à morte, para que nós pudéssemos ter vida. Pai, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Pai, louvado seja o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não veio como os judeus queriam, como um guerreiro, como aquele que ia reclamar a terra de volta. Ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Mas ele veio como um servo, sofredor. Mas fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, nenhum rei, nenhum líder poderoso pôde fazer, que foi morrer na cruz do Calvário. E mais ainda, ele morreu sem culpa, porque ele morreu em nosso favor. Pai, que gloriosa mensagem é a mensagem da cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação que temos somente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que possamos ter essa certeza, e não só a certeza para nós mesmos, mas que também possamos pregar essa certeza. Em nome santo do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Tem uma música agora para a gente